Em todos os lugares existem pessoas que não conseguem fazer seu trabalho, do cargo mais simples ao mais elevado. A causa disso tem relação com a lei que rege a colocação dos funcionários dentro de uma hierarquia. O livro é um estudo de hierarquiologia, analisando como um funcionário sobe numa empresa e o que acontece depois que é promovido. O fenômeno é bem simples. O funcionário vai sendo promovido por ser competente, até uma posição em que não consegue mais exercer um bom trabalho, e lá permanece. Muitas vezes, a empresa perde um ótimo executor e ganha um péssimo gestor. Logo, a promoção final sempre se dá num nível de competência para o nível de incompetência. Mais cedo ou mais tarde, todo o cargo tende a ser ocupado por um funcionário incompetente para aquela função. Numa empresa, geralmente alguns são incompetentes, uma outra parcela é competente e a grande maioria é moderadamente competente. Muitas pessoas contestam o princípio de Peter, dizendo que existem diversas exceções a essa regra, mas ele mostra que são apenas aparentes exceções. O primeiro caso é quando o funcionário é transferido de um cargo improdutivo para o outro. Na verdade, foi uma pseudo-promoção. A pessoa é promovida para um cargo onde vai causar menos estrago, e isso agrada o funcionário, motiva e engana a equipe e conserva a hierarquia. Outra aparente exceção é quando o funcionário não é promovido, mas recebe um título novo e mais pomposo, geralmente sem aumento de salário, e é transferido para um escritório mais chique. Na verdade, estão removendo o peso morto para que os outros possam trabalhar em paz. O terceiro caso são os burocratas. Para eles, os meios são mais importantes que os fins. Adoram reuniões longas, fluxogramas sem sentido e papeladas. Mas não podemos esquecer que a competência de um profissional é determinada não por pessoas de fora do grupo, mas sim por seu superior na hierarquia. Se o superior estiver em seu nível de incompetência, provavelmente vai valorizar os critérios errados. Mas logo o problema ficará evidente, porque o burocrata não sabe tomar decisões, pois é um péssimo líder. E quando o empregado tem um padrinho dentro da empresa? Qualquer um que tenha um vínculo de sangue, casamento ou amizade pode dar um empurrãozinho. O problema dessa ajuda é a relação com os colegas, que acabam comentando da incompetência do protegido, mas na verdade estão morrendo de inveja. Para uma promoção dessas funcionar, é recomendável que o padrinho tenha algo a ganhar ao te ajudar, e que você tenha o maior número de padrinhos possível. E quanto ao esforço? Todos os funcionários, dos mais tímidos aos mais agressivos, estão sujeitos ao princípio de Peter, e mais cedo ou mais tarde alcançarão seu nível de incompetência, por mais esforçados que sejam. Logo, nem o padrinho, nem o esforço poderão te ajudar numa promoção se o degrau de cima estiver ocupado por alguém em seu nível de incompetência. E qual a relação entre hierarquia e felicidade? Em primeiro lugar, se observa nas empresas que um potencial para a liderança pode despertar inveja e inimizades, além de ser visto por muitos como insubordinação, também uma forma de incompetência. Em segundo lugar, ao ser promovido, você corre o risco de se transformar de um ótimo executor em um péssimo líder. Geralmente, bons seguidores não conseguem exercer liderança, reduzem a eficiência de seus subordinados e ainda desperdiçam o tempo de seus superiores. Em terceiro lugar, descobrir sua própria incompetência é um processo doloroso, mas sempre existe um trabalho ou um cargo que esteja além das suas capacidades. Porém, como o homem é hierárquico por natureza, se engana e prefere estar num nível elevado onde não consiga desempenhar um trabalho do que num nível abaixo onde é competente. Quem evita isso escapa da síndrome da posição final, onde a promoção é fonte de frustração. O segredo da felicidade é evitar a posição final. Quando uma pessoa se depara com a própria incompetência, costuma racionalizar ou colocar a culpa em terceiros, tudo para não se sentir responsável pela própria estagnação. Alguns gestores acham ser possível driblar o princípio de Peter usando testes de aptidão, mas quando aplicado por pessoas que chegaram ao nível de incompetência, acabam perdendo todo o efeito, deixando a colocação de funcionários aleatória. A principal diferença entre os funcionários que realizam o teste e os que não realizam é que os primeiros atingem seus níveis de incompetência em menos etapas e em menos tempo. Alguns profissionais que chegam no topo e ficam insatisfeitos por estarem no limite de suas habilidades costumam trocar totalmente de carreira. Por exemplo, do exército para a indústria ou da TV para a política. Não adianta, mais cedo ou mais tarde vão atingir o limite na nova hierarquia também.
Esse é considerado um tipo de incompetência compulsiva. É preciso destacar que na maior parte dos casos de incompetência, aparentemente há um desejo evidente de ser produtivo. Eles não são vagabundos ou ociosos. O funcionário seria competente se fosse capaz, mas não é. Existem 4 tipos básicos de incompetência: física, social, emocional e mental. E cada carreira exige mais habilidade em uma dessas áreas. Existem alguns sintomas físicos para identificar quem chegou no limite da capacidade em uma hierarquia. Dores de cabeça, estresse, ansiedade, depressão, úlceras, entre outros, podem revelar que a pessoa está numa posição além das suas capacidades. E o mais curioso é que o paciente que sofre da síndrome da posição final costuma se gabar dos seus sintomas, pois parecem sinais de produtividade, quando na verdade indicam exatamente o contrário. Existem também 5 sintomas não médicos da posição final. Primeiro, a pessoa se enche de telefones, computadores, papéis e livros para parecer sempre ocupada e bem-sucedida. Segundo, outro sintoma é o contrário. O profissional não tolera papeladas ou livros e tem mania de organizar o escritório e categorizar os arquivos. O motivo é o mesmo, disfarçar sua incapacidade de realizar o trabalho que realmente importa. Terceiro, obsessão por organogramas e fluxogramas. Uso de termos que impressionam, mas não significam nada, além de usar sempre siglas complicadas. Quarto, o quarto sintoma é a incapacidade de tomar decisões correspondentes ao seu cargo. Geralmente, a pessoa fica eternamente pesando prós e contras, mas não consegue sair do lugar. Quinto, outro tipo de sintoma é o hábito desagradável de só contar piadas na hora que o assunto são negócios. No fundo, as causas desses sintomas são as mesmas: fuga da realidade e procrastinação, por medo de não conseguir realizar o trabalho. De forma consciente ou inconsciente, é uma tentativa de mascarar sua incompetência. Basicamente, existem 2 formas de lidar com a própria incompetência. Primeiro, enfrentar a triste realidade de estar num cargo além das suas capacidades. Só é preciso tomar cuidado para não confundir incompetência com preguiça e ficar se martirizando. Segundo, algumas pessoas, no entanto, se escondem atrás de planejamento sem fim, contratam especialistas, organizam comitês e convocam reuniões. Afinal, o seguro morreu de velho. Outros focam excessivamente em detalhes do trabalho que conseguem resolver, sem olhar para o todo, e um terceiro grupo vive uma vida de aparências no trabalho. Em todos esses casos, os colegas nem percebem que você chegou no seu nível de incompetência.